Então vamos lá. Nessa continuidade do curso, Os Passos para o Novo eu sei que nessa fase inicial nós vimos essas primeiras aulas foi justamente o que há de errado dentro de nós, o nosso ego, a nossa tendência natural ao desvio, o nosso egoísmo. E, por fim, eh, nós vamos observando e também tendo uma certa ansiedade para chegar a virar a chave, ou seja, como é que eu faço para virar essa chave, para passar e para ter essa mudança de rota na minha vida. Mas nós precisamos, antes disso, passar por duas encontros, um hoje e o da próxima semana, sobre alguns ensinamentos aí também que são essenciais para essa nossa caminhada, para chegarmos nessa metanoia, nesse despertar, nessa nova consciência. Então, hoje, nós vamos focar principalmente numa questão que é justamente a vontade de Deus, porque nós vimos nos nossos primeiros encontros que existem aí dois caminhos, né? O caminho de seguir a si mesmo e o caminho de seguir a vontade de Deus. E a gente fica aí se perguntando, né? Afinal de contas, como é que eu faço para chegar saber o que é a vontade de Deus? Né? Então é uma grande questão aí. Então por isso que nós temos que realmente passar por essa informação e principalmente no sentido da nossa entrega. Né? Então nós vamos nos entregar à vontade de Deus. E nós temos que saber também como é que eu faço para descobrir a vontade de Deus em minha vida. Eu começo com essa placa aí, que é uma placa interessante para a nossa reflexão, né? Eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Né? Porque muitas vezes a gente fica insistindo para estarmos certos na nossa razão, nós somos donos da razão, por conta do nosso ego, nós vamos defendendo sempre o nosso ponto de vista, e aí fica naquela teimosia, né? E não abre o coração para uma nova realidade, às vezes uma realidade que é a realidade verdadeira e que está à disposição de nós, mas a gente teima em seguir o nosso próprio caminho. Então, ter razão ou ser feliz. Deixei essa placa aí para nossa reflexão. O grande obstáculo que nós temos também a essa entrega é a dificuldade de confiar nos outros. No fundo, duvidamos que Deus realmente pode nos curar e nos transformar. Porque, como eu disse, né, e vou dizendo no curso, né, a gente fica com realmente, quando nós ainda não tivemos essa experiência de Deus, essa experiência de Jesus, nós ficamos realmente meio com o pé atrás. Né? Mas será que realmente a coisa funciona, né? Como o Rubens aí está falando? Será que eu posso entregar aí o comando da minha vida a Deus, a Jesus, e que as coisas vão realmente se transformar? E como é invisível, né? Isso aí é um mundo não tangível. Né? Para quem vive na materialidade, é muito difícil aceitar de cara um negócio desse. Né? A pessoa, não, que funciona isso aqui, eu ganhar dinheiro, eu comprar isso, comprar aquilo, eu estou vendo o que está acontecendo e pronto. Né? Agora, uma coisa invisível transformar a minha vida, é difícil realmente aceitar de cara, né? Realmente não é fácil. Temos aí outro obstáculo na nossa entrega, também meio que traumas aí, né? Que é a imagem de um Deus a ser temido, mas um ser temido de medo mesmo. Isso a gente traz desde a infância, né? E é um Deus, é uma caricatura de Deus do Antigo Testamento, que é um Deus vingativo, né? E ditador, né? Quantas vezes a gente ouviu, inclusive, olha, não faz isso que Deus castiga, né? Não faz aquilo que Deus castiga. É um Deus bravo, né? A pessoa tinha medo, né, de entrar até na igreja, lá olhar, levar uma dura, né? Então esse Deus aí é um Deus
que é descrito no Antigo Testamento, ou seja, um Deus. O Antigo Testamento é o livro do judaísmo, né? O cristianismo estuda o Antigo Testamento porque o Antigo Testamento ele é uma sombra do que haveria de vir. Mas quando chega Jesus, ele faz uma revelação, né? O que era antes sombras passa a ser aí algo real, algo revelado. Ele aparece em carne e osso e fala assim, olha, é assim, né? E antes de Jesus, a coisa era, eles iam tateando, né? Tateando porque eles não tinham uma experiência real, uma revelação real de Jesus, né? E vem lá Deus encarnado, né? E então a teologia do Antigo Testamento ela é muito diferente do Novo Testamento e infelizmente hoje o cristianismo ele segue muito o Antigo Testamento com a mesma teologia do judeu e aí vira uma bagunça na cabeça porque não bate, né, o Antigo Testamento com o Novo, né? Ele não consegue encaixar as duas coisas, fica aí um sofrimento e infelizmente, uma boa parte da cristandade hoje são cristãos judaizantes, ou seja, eles seguem mais o Antigo Testamento do que o Novo, né? São seguidores de Moisés, né? E isso tem vários motivos, que nós vamos entrar em questão aqui. Mas quando você entra realmente, verdadeiramente no Evangelho e você tem Jesus como a pérola, como o tesouro escondido, você vai abrir os olhos por meio do Espírito Santo e identificar Cristo desde Gênesis, no início do Antigo Testamento, até o Apocalipse. Cristo está em toda a Bíblia, inclusive no Antigo Testamento. O judeu não consegue enxergar isso e muitos cristãos também não conseguem, né? Porque não tem Jesus como centro, né? Então isso é uma infelicidade e tanto na católica como na evangélica muitos bagunçam a cabeça por conta dessa dificuldade de entender o Antigo Testamento com o olhar de Cristo, né? Interpreto como o judeu e aí bagunça tudo. E bagunça tudo porque é uma coisa completamente diferente aí. O Novo Testamento, a nova aliança, uma revelação de Jesus. Então esse Deus aí que dá medo, né? As pessoas também já têm um trauma de infância, né? Desse Deus aí, sendo que Jesus vem revelar um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, nada disso de vingar, não pode revidar, se bate na sua face, dê a outra face, perdoar 100%, quer dizer, completamente diferente. Um Deus que é puro amor, não tem nada a ver com essa caricatura aí no Antigo Testamento. Um outro fator também que dificulta as pessoas também a se entregar são as decepções com Deus durante a vida, né? As decepções com Deus, né? Então a pessoa passa durante a vida por um grande sofrimento, perda de entes queridos, né, de familiares, às vezes precocemente. E aí sempre vem aquela frase: Deus foi injusto comigo. Por que que Deus permitiu que isso acontecesse, né? Isso eu já dei uma explicação na aula passada sobre o corpo de Cristo, né, para entendermos como que se funciona a justiça de Deus, que é completamente diferente da nossa, né? Mas isso aí também uma barreira, um bloqueio para as pessoas realmente se entregarem a Deus quando muita coisa ruim acontece durante a vida e ele começa a ter decepções com Deus. Às vezes ele está até no caminho, mas ele fica esperando os bens, as bênçãos materiais, né, e não espirituais da vida, e acaba não compreendendo. E aí, como começa a acontecer coisas ruins, ele fala: esse Deus aí, eu estou vindo aqui, estou orando, a coisa só está errada, deixar para lá. Então, as decepções com Deus também consistem em um grande fator aí de que bloqueia a pessoa numa verdadeira entrega a Deus. Então, nossa meta, né, a partir do segundo passo, né, da nossa caminhada, é acreditar que Deus, um poder superior a nós mesmos, pode nos guiar no caminho da paz e da nossa cura interior. E o homem, ele não será
totalmente livre enquanto não se entregar totalmente a Deus. Por isso que o apóstolo João diz: conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará, registrado no Evangelho de João. Né? E realmente, quando nós conhecemos essa verdade por meio de Jesus, aí que nós vamos conhecer o que é ser realmente livre. Nós vamos realmente parar de ficar aprisionados em todos os nossos desejos, ao nosso ego, à matéria, aos nossos apegos e daí por diante. E esse passo é chamado de passo da esperança, porque começamos a ver que existe algo disponível para nós, além de nós mesmos. Então, tudo que precisamos fazer é estar dispostos a crer que um poder superior a nós está à espera para ser a nossa salvação pessoal. Então, um grande segredo do aprendizado da fé encontra-se na prazerosa revelação de que o Espírito Santo está sempre dentro de nós. Nós temos que começar a entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que Deus está dentro de nós, que vai fazer dentro de nós uma morada, e a partir disso nós começamos aí sim ter essa transformação em nossa vida. Então, esse processo de preenchimento de nosso interior com com o Espírito Santo, ou seja, com essa divindade, nós vamos realmente mudar o nosso coração. Nós temos que ter esse conceito muito claro aí na nossa mente. Encontraremos o nosso controle se estivermos dispostos a acreditar que o Espírito Santo de Deus e um poder superior a nós pode nos curar. Então, veja, eu estou aqui repetindo aqueles passos, né? Eu disse nosso primeiro encontro, os 12 passos, também seguidos pelo AA, e agora seguido por diversas instituições diferentes, né? Porque a cura é a mesma, que é a cura interior, que é a mudança do coração. Então, quando tentamos fazer isso sozinhos, erramos buscando fontes exteriores para as causas de nossos problemas. Veja, quando insistimos na teimosia de buscarmos nós mesmos e não a Deus. Então, Deus pode nos devolver a integridade e libertar-nos da dor e do sofrimento de nosso passado. Por isso aí que é essa cura. E aí nós caminhamos para o terceiro passo, né? Que decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que o concebimos. Então, nessa sequência principal aí, nós temos, inicialmente, quando estivermos prontos a aceitar a nossa impotência e perda do controle, aí é o primeiro passo. E quando confiarmos em nosso poder superior, Jesus Cristo, para nos devolver a sanidade, segundo passo, estaremos prontos para tomar a decisão de entregar nossas vidas aos cuidados de Deus, terceiro passo. Então, nós já vimos nas aulas iniciais, o primeiro passo é admitirmos que nós precisamos de ajuda, que nós somos impotentes por nós mesmos em resolver tudo a nossa cura interior. Que nós temos o problema com o nosso ego, nós temos o problema da nossa tendência natural, que a religião chama de carne, nós temos o problema do nosso egoísmo. Então, isso aí nós temos que arrumar e temos que admitir que esse problema está dentro de nós, que nós precisamos de ajuda, nós precisamos de socorro. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, nós começarmos a admitir e confiar que existe algo superior capaz de nos ajudar nessa batalha. E esse algo superior é Deus por meio de Jesus. E o terceiro passo é realmente entregarmos o comando de nossa vida a esse poder superior. Porque até então nós não fomos capazes de resolver por nós mesmos. Nós podemos até achar que está tudo resolvido, mas tudo aquilo que eu citei, aquela doença que existe dentro de nós, de nosso ego, de nossa natureza, de nosso egoísmo, está lá. Não tem como negar isso daí. Então nós precisamos arrumar e através dessa ajuda superior.
Então, nós temos o primeiro passo de admitir a nossa impotência, o segundo passo, que existe um poder superior, terceiro passo, entregarmos a nossa vida a essa vontade de Deus, né? Parar de seguir a nossa própria vontade e seguir a vontade de Deus. Veja esse salmo, né? Que bonito. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Quando nós seguimos um outro caminho, obviamente nós vamos seguir um falso Deus. Esse falso Deus pode ser, inclusive, o nosso próprio sucesso, a nossa empresa, pessoas, gurus aí que tem um monte. Então, isso aí são tudo falsos deuses, né? E alguma coisa nós vamos seguir, né? O ser humano, ele tem a necessidade de ter um Senhor no comando. Se ele não tem Jesus como Senhor, ele vai arrumar uma outra coisa para ser o Senhor. Pode ser uma instituição, então ele vive a vida em torno daquela instituição, pode ser até uma boa instituição, uma instituição de caridade, tudo, mas aquilo lá é o Deus para ele, aquilo lá que comanda ele, né? Então, isso não tem jeito da gente fugir disso, né? Se você falar assim, eu não tenho senhor nenhum, não, com certeza você tem aí um senhor. Se não é Jesus, é uma outra coisa que você colocou no lugar dele. Nesse processo de entrega, é muito parecido com essa analogia que eu vou fazer agora, de um salto de paraquedas, né? Porque uma coisa é você acreditar, né, que o paraquedas, por exemplo, vai abrir. E outra coisa é você pular. E você dá o salto da fé, como até o filósofo Kierkegaard, né, comentou e citou isso daí, é você pular para o infinito, para o desconhecido, por algo que não é tangível, algo que você não enxerga. Mas você vai perceber que quando você pular nesse infinito, em Jesus, que você não está enxergando, né, como um pulo de paraquedas, você vai cair em cima, com os dois pés em cima da rocha. E a rocha é o próprio Jesus. Mas você só vai ficar realmente sobre a rocha, sobre essa segurança, se você pular e confiar. Então é preciso dar esse salto para o infinito, um salto aí no escuro, né, que você não está vendo, né? Mas quando você pula, aí você vai começar a realmente conhecer essa outra realidade, uma realidade real, né? E não uma ilusão que a gente vive com o mundo. Enquanto nós estamos no sistema do mundo, nós estamos igual esse cirurgião aí tentando operar a si mesmo, né? Como, né, negócio, uma imagem meio absurda, né? Mas é o que a gente tenta fazer sem Deus. A gente tenta ficar se arrumando, né, tentando se curar a si mesmo, né? Fazer uma cirurgia de si mesmo. É isso que a gente fica tentando, né? Dificilmente a coisa vai acabar bem, né? Nós temos então que entregar o bisturi aí para o grande cirurgião aí, que é Deus. O terceiro passo, então, nós decidimos entregar o controle de nossa vontade e de nossa vida a Deus, né? Então, passamos aí vamos passar o controle para Ele, porque é o que é capaz, é a pessoa, né, que conhece interiormente a nós, ele conhece o nosso coração, não existe máscara que nos separa de Deus. Jesus, nós somos um flagrante frente a Jesus. Nós podemos enganar todo mundo, inclusive a nós mesmos, mas menos Jesus. Então, por que não entregar a nossa vida a essa pessoa que nos conhece muito mais do que nós mesmos? Nesse ato de entrega, né, como entregar a nossa vida e a vontade de Deus, geralmente tem uma sequência, né? Lógico, isso aqui não é um teste nem nada, mas só para vocês terem uma ideia, isso nós vamos conversando, né, durante as outras aulas também, que é o arrependimento inicial e não o remorso, né? Remorso você fica remoendo por dentro, o arrependimento é uma mudança, inclusive a palavra metanoia vem até dessa palavra arrependimento, essa mudança da mente, uma mudança de rota, né? E a gente decide ter essa confiança em Deus, mas esse arrepender do que? Eu fico arrependido de tudo que eu fiz de errado? Não, arrepender de que até então você estava seguindo a si mesmo.
que você estava numa furada, né? E agora você está descobrindo um outro caminho completamente diferente, com valores completamente diferentes, e que você olha por esse caminho, olha pelo outro que você estava e diz: meu Deus, onde é que eu estava? Né? No mundo das ilusões. E então esse aí inicia esse processo de arrependimento. Então o arrependimento, ele quando ele começa, provavelmente é o que é aceito que já existe uma ação do Espírito Santo na sua vida. Você já foi fisgado pelo céu, né? Porque ninguém arrepende de uma hora para outra. Então tá bom, o Rubens falou que eu preciso arrepender, então tá bom. Então eu vou me arrepender agora nesse momento. Não é assim. Porque o arrependimento, você tem que enxergar a outra realidade para você arrepender daquela que você estava. Se você não consegue enxergar a nova realidade, como é que você vai arrepender dessa? Você continua um cego espiritual. Você continua achando que o mundo é aquilo lá que você conhece. A sua cosmovisão não mudou. Você não teve o despertar. Então você continua com todos os seus parâmetros, né? De realidade. Então, como que você vai se arrepender se você não enxergou uma outra realidade? Então, aí, na sequência, a confiança em Deus, entender a vontade de Deus, nós vamos falar agora, receber essa nova vida, né? Essa vida nova, que nós vamos conversar também sobre, na aula de metanoia, né? O nascer de novo, o que é esse nascer de novo? E estabelecer, a partir de então, como base de sua vida, uma base da espiritualidade, né? Como uma base da sua vida. Apesar de ser uma coisa, mas eu não enxergo isso, mas quando você conhece, você vai ver que ele é muito mais rocha, muito mais sólido do que todos os parques de diversões aí que você fica aí no mundo se divertindo aí, indo de um lado para outro, tocado aí pelo vento de suas paixões e ilusões. E aí você dá de frente com essa grande questão. Eu preciso, ou eu sigo a minha vontade, ou eu sigo a vontade de Deus. E como é que é essa vontade de Deus, no final das contas, né? Já que eu tenho que seguir essa outra seta, porque a minha eu estou seguindo até agora, né? Me estrepo, dá certo, dá errado, e estou aí, né? Agora, a vontade de Deus, eu estou ok, vamos para essa outra seta, mas eu preciso saber como é que é essa vontade de Deus, né? Como é que eu sigo essa seta aí, né? Um dos grandes erros da pessoa é justamente o que diz o coração. A pessoa, muitos decidem a vida só, olha, senti uma coisa aqui no meu coração que é para eu ir lá naquele lugar. Se você vive no mundo, no sistema do mundo, quase certeza que seu coração está completamente contaminado com os valores do mundo, porque o nosso coração é o nosso inconsciente. Se o nosso inconsciente, os arquivos que existem dentro do nosso consciente, são os arquivos do mundo, adivinha para onde que o meu coração vai levar? Para o mundo, né? O meu coração me falou que eu tenho que ir para aquela festa, aquela rave, seja lá onde for, né? Meu coração está mandando. É um coração que está todo contaminado. Então, nosso coração, ele não é confiável como aí uma bússola para saber aonde que é a vontade de Deus, né? Muita gente usa o coração como bússola para achar a vontade de Deus. Olha, meu coração está me mandando ir para lá, eu vou para lá, porque deve ser a vontade de Deus. Então, isso pode até ser mudado, como nós vamos ver ainda hoje. Mas se você está na realidade, vivendo a realidade do mundo, com certeza o seu coração, ele é do mundo. Ele não vai levar para outra seta, para o caminho de Deus de forma alguma. Então, nós temos aí o conceito de pecado, que a gente viu na outra aula, que é a amartia, que significa errar o alvo, né? Essa palavra, que quando você não faz a vontade de Deus, você erra o alvo, né? E como então saber para acertar o alvo, né? Para a gente acertar a vontade de Deus? Existe um conceito aí que chama vontade, com relação à vontade de Deus, vontade preceptiva e vontade decretiva. E essas duas vontades, é interessante a gente saber isso aí. Primeiro, a vontade decretiva.
O que é essa vontade decretiva de Deus? São decretos pelos quais Deus realiza a sua história, ou seja, o plano que ele traçou para o mundo. Por exemplo, o sangue do Cordeiro foi planejado desde antes da fundação do mundo, né? Desde antes já sabia que Cristo ia ser crucificado na cruz, estava tudo certo. Então, existem diversas situações que vão acontecer no mundo que eu tendo fé ou não tendo fé, me esperneando ou não, a coisa vai acontecer. Então, é uma vontade de Deus que ela vai ser sempre cumprida. Nós não conseguimos, assim, resistir ou desobedecer isso. Imagina, é como as leis de Newton, né? As leis do universo, elas estão aí. As leis de Newton continuam em pleno funcionamento, eu tendo fé ou não, né? A lei da gravidade está aí, né? Criada por Deus, né? Tendo eu fé ou não, se eu pular do 10º andar, eu vou cair no chão e me estraçalhar, né? Então, isso independe, né, do meu desejo de submeter a Deus ou não. Não são as leis do universo. Então, isso aí não tem como a gente mexer. Essa vontade decretiva não tem como eu mudar, né? Isso aí eu querendo, tendo fé, não tendo fé, a coisa vai acontecer, né? Então, e essa vontade decretiva geralmente é uma vontade secreta, né? Os preceitos são revelados, mas uma pequena fração dos decretos não é revelada. Então, alguma coisa a gente vê, a gente enxerga, né? E já no estudo da Bíblia nós vamos ver, mas muita coisa realmente não é revelada. E muito dessas coisas, desses eventos que acontecem, dessa vontade decretiva, né? A gente só vai entender depois que acontece. Por isso que é retrospectivo, né? Às vezes, talvez aí daqui 3, 5 anos a gente faça um retrospecto dessa pandemia que nós estamos vivendo agora e fale assim, olha, isso aí teve o dedo de Deus naquela história lá para corrigir a humanidade, para fazer a humanidade para a espiritualidade e daí por diante. Mas a gente só começa a enxergar isso depois que a coisa aconteceu. Então, essa vontade decretiva, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente identifica depois que ela aconteceu e faz uma análise e fala assim, aquilo lá é interessante, né? Como teve uma mudança de rota depois que teve aquele acontecimento, né? No dia D lá, e aí mudou. Aquilo provavelmente aí estava no propósito de Deus, aquela história toda. Então a gente acaba descobrindo isso de uma maneira retrospectiva, né? E a vontade preceptiva, que é a outra, são as leis que tem e os mandamentos de Deus que estão nas Escrituras que vão nortear as nossas vidas. É uma vontade que não é uma questão, na verdade, de opção, né? Temos que seguir, mas é uma vontade dada por Deus que nos foi revelada através das Escrituras, né? Essa vontade preceptiva, aonde ela está que a gente pode achá-la? Na Bíblia. Está tudo lá, o manual de instruções pronto para ser utilizado, né? Naquela época, você imagina antes, né? Antes de Cristo e bem antes, na época de Abraão, por exemplo, não tinha a Bíblia, né? É fé pura e pronto, né? Não tinha uma Bíblia para ele seguir. Hoje nós temos aí toda ela prontinha, Bíblia de tudo quanto é forma, de tudo, traduções diferentes, traduções com a linguagem de hoje, comentários bíblicos os mais diversos, Bíblia de estudo, você lê, embaixo está lá explicando cada versículo para você entender, então não tem desculpa, né? Não tem como não, está tudo pronto e à disposição para a gente estudar. O Novo Testamento, que é a Nova Aliança, é o cristianismo, né? O Antigo Testamento ele é um plus aí que é uma sombra do que haveria de vir. É interessante a gente estudar o Antigo Testamento, lembrando aquela chave que eu disse, né? O Cristo. Mas o Novo Testamento e o Novo Testamento é pequeno, né? Os 4 evangelhos, por exemplo, que é o coração, é onde Jesus tem a palavra de Jesus, a palavra de Deus, você vai ver o tamanho de uma revista, sei lá, uma Veja, isto é Exame, uma revista que você lê às vezes no final de semana. Você pega os 4 evangelhos, você consegue ler no final de semana, né? Então não é uma coisa tão estrondosa assim, né?
é pequeno, né? E principalmente se for focar, por exemplo, no Novo Testamento, para estudar realmente Jesus, depois as cartas de Paulo, daí por diante, né? Não é uma coisa tão extensa assim, é um livro que às vezes a gente pega um livro e lê uma semana, dá para ler o Novo Testamento também, o tamanho de um livro aí, que a gente já é acostumado a ler de rotina. Então, esses preceitos do Senhor devem ser o principal alvo do nosso conhecimento e é um norte para nossos dilemas. Então, isso nós vamos ver agora. Está lá escrito, né? Manual de instruções. Né? Então, a palavra de Deus, que está lá na Bíblia, é uma bússola, né, do cristão. Nosso manual está lá. Né? E é lógico que a vontade preceptiva que é essa, ela pode ser transgredida. E a transgressão dessa vontade preceptiva, que é de Deus, é o que a gente chama de pecado, que é o errar o alvo. Né? Errar o alvo. Então, nós sempre cumprimos a vontade de Deus decretiva? Sim, porque a gente não tem como mudá-la. Então, não tem jeito da gente mudar. E a preceptiva? A gente pode seguir ou não. Aí entra a nossa escolha. Né? Seguir ou não a vontade de Deus, seguir ou não. Essa vontade preceptiva que está lá na palavra de Deus. Né? Essa vontade oculta de Deus não nos compete conhecer, mas o ser humano, né, só para variar, nós queremos conhecer os planos de Deus antecipadamente para não errarmos, né, livre de tropeços e contratempos. Né? O ser humano quer saber o trailer do filme lá na frente. Né? Então, esse desejo por conhecer os planos de Deus é o resultado de nossa ansiedade. O que é ansiedade? Falta de fé. Ansiedade é falta de fé. Porque você está querendo antecipar algo lá na frente. Jesus tem vários versículos, né? Não fiqueis ansiosos, né? A carta de Paulo, né? Então, a ansiedade, no final das contas, é falta de fé. Tal sentimento, então, que nós temos aí de antecipar a coisa, ele, na verdade, é pecaminoso, pois almeja ter controle sobre aquilo que Deus não nos dá o privilégio de controlar. Nós estamos querendo saber o que vai acontecer lá na frente, sendo que Deus e Jesus está falando só, viva hoje. Né? Lá na frente, aí é sua fé. Né? Então, cadê a sua fé? Se você quer ficar antecipando o que vai acontecer lá na frente, isso aí está nas entrelinhas já escrito que isso é uma falta de fé, na verdade. Né? Então é uma atitude, é você buscar esses meios aí sobrenaturais para descobrir o que vai acontecer lá na frente, é uma atitude, na verdade, não espiritual. Por quê? Porque você passa a viver por vista e não por fé. Que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então você está querendo dar uma de Tomé. Eu preciso ver para crer. Né? Jesus falou que a coisa é justamente ao contrário. Se você quer ver o que vai acontecer lá na frente para direcionar a sua vida, então que fé é essa, né, que você está seguindo? Muitos esperam, então, como eu disse, um trailer antecipado do filme de suas vidas. É como se recebesse um e-mail, né, uma mensagem de Deus já falando tudo para ele o que vai acontecer lá na frente. Né? E nós temos, para que a gente procura isso? É um desejo de ser poupado do sofrimento. Né? Como se a gente tivesse realmente a fé verdadeira em Jesus, né? Quando se nós seguirmos o caminho de Jesus e a Deus, nós não teremos dor e sofrimento, nós teremos dor e sofrimento. Só que a nossa reação frente à dor e sofrimento vai ser completamente diferente. Só que hoje as pessoas querem fugir da dor e fugir do sofrimento. E uma das causas de querer olhar lá na frente para saber o que vai acontecer é justamente tentar escapar do sofrimento. Então, nós queremos uma orientação divina na escolha de universidade, de emprego, né? Tipo de missão, e não queremos olhar para trás com remorso, né? E culpa. Tentar penetrar nos aspectos ocultos de Deus mostra a nossa presunção e a nossa tolice. E aí a gente entra no
no sistema do ocultismo, que existe desde antes de Cristo toda essa história, porque o ser humano sempre tem essa curiosidade de saber do conhecimento, né, do bem e do mal. Não sei se nós já conversamos sobre isso. A Bíblia fortemente condena a prática do espiritismo, da mediunidade, do ocultismo e da percepção extrasensorial. Horóscopos, cartas de tarô, astrologia, cartomantes, leituras de mãos, comunicação com os mortos, também estão incluídos nessa categoria. E há coisas que Deus não nos permite conhecer. A Bíblia nos proíbe de saber sobre o amanhã por meios pagãos, justamente pelos cartomantes, adivinhos e astrologia. Isso aí também é explícito lá na Bíblia, é só ler versos, passagens, nos alertando sobre essa questão, essa armadilha. E a nossa lógica é defeituosa no quê? Se Deus tem um plano para mim, Ele quer que eu descubra. Né? Essa é a conversinha. Né? Então, o fato de Deus ter um plano não significa que Ele deseja compartilhar esse plano com você. Pode ver até essa no livro de Jó. Né? Então, não é uma vida isenta de sofrimentos, né, que você vai descobrir os atalhos, né? E isso é a propósito de Deus para a nossa vida. Né? Às vezes nós vamos ter que passar por dor, por sofrimento, para poder termos a correção de rota, para cairmos a nossa ficha, para recebermos aí o raio aí da metanoia, né? E a gente ter essa mudança de percurso. Interessante, ó, se formos analisar toda essa história, de onde essas pessoas tiram essas informações? Ah, mas eu fui lá no adivinho, numa cartomante, ela adivinhou, realmente ela falou uma coisa que realmente aconteceu. De onde ela recebe essas informações? De Deus? De jeito nenhum. Olha lá a resposta da Bíblia, lá 2 Coríntios, dos anjos chamados anjos maus. Os anjos maus são também chamados de demônios. E qual é o objetivo disso? Eles amarram tais pessoas a eles, manipulam até condicioná-las e não conseguem dar mais um passo na vida sem consultá-las. A pessoa já começa a ficar viciada naquilo lá, ela não consegue dar mais um passo sem ir lá consultar, né, o adivinho. E os anjos, se você fizer isso, tem uma disciplina dentro da teologia, que é a angiologia, né, o estudo dos anjos, muito interessante. São seres que não são visíveis, mas com a inteligência muito acima da nossa. Né? E esses anjos que estão aqui fazendo essas intervenções aí, nessas situações, é óbvio que para te seduzir, ele vai começar a mostrar coisas que acontecem. Ele está vendo, pelas leis da natureza, coisas que vai acontecer logo aí na frente. Né? E aí pode seduzir. E aí você começa a gostar da história. Olha, falou que ia acontecer e aconteceu. E aí você vai. Você vai. Aí você já caiu na armadilha. Esse caminho que você fez um desvio de rota seguindo esse caminho, provavelmente não é a vontade de Deus. Então você já desviou de rota porque o objetivo dele é te distanciar de Deus. É justamente fazer com que você erre a rota, né? Então, se você for fazer uma análise depois se aquilo lá era a vontade de Deus, você vai ver que você tinha entrado numa furada, num desvio enorme da sua vida. Às vezes mudou toda a sua vida, 20, 30 anos aí, porque você acabou seguindo lá as premonições lá da cartomante, do adivinho, né, que estava lá até acertando, mas você mudou totalmente a rota da sua vida e esse era o objetivo do inimigo, das forças contras. Né? Está lá outra passagem bíblica, na carta de João, né? Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, muito cuidado com isso aí. Veja o que o Papa Francisco disse. Se você faz isso, né, vai consultar adivinho, daí por diante, você não segue a Jesus. Segue outro que lhe mostra outra estrada diferente. Então, é isso que eu acabei de dizer. Você está seguindo um outro caminho
que não é o caminho de Jesus. E o caminho de Jesus não tem essa história de eu quero, preciso saber o que vai acontecer no futuro. É hoje, é agora, é o real, né? Santo Agostinho, no seu livro Confissões, no capítulo 11, ele fala muito sobre o tempo, que o tempo, na verdade, é uma coisa inventada pelo ser humano. O tempo não existe. O tempo, inclusive na outra dimensão, é a eternidade, não existe tempo. Igual Agostinho disse, o passado ele está na nossa memória e o futuro em nossa imaginação. Então, não, o passado e o futuro, na verdade, não existe. O que existe é o agora. Então, o passado existe somente na nossa memória e o futuro em nossa imaginação. Se eu chego para você e falar assim, então tá bom, eu quero ver o seu passado. O que você vai ter? No máximo, uma fotografia. Mas você não é mais você. Você não é mais aquela pessoa de 20 anos. Mudou. Você é um outro ser, a mesma pessoa que foi sofrendo evolução da sua espiritualidade, do seu conhecimento, mas você não é mais aquele que ficou para trás. E muito menos aquele que estará lá na frente. Né? Mas a realidade é agora. Então, mas para a gente, o nosso cérebro humano, a gente só consegue se situar no meio do espaço e tempo. Se tira o espaço e tempo de nós, a gente se perde totalmente. Então, espaço e tempo, na nossa passagem aqui, como seres humanos, ele é fundamental para o nosso direcionamento. Né? Mas no mundo espiritual não existe passado e futuro. É agora. É uma eternidade. Olha só que interessante. Todas essas buscas, eu vou buscar, ou seja, adivinhos, cartomantes, ou astrologia, ou horóscopo. O que assemelha a isso? Olha só, a gente já viu no Gênesis, pecado de Adão e Eva. Qual que foi o pecado de Adão e Eva, que é o pecado original que originou todos os outros pecados? Exatamente esse. Deus falou assim, olha, não vá naquela árvore, que a árvore é conhecimento do bem e do mal. O resto de frutos, aquilo lá não vão. Mas eles foram lá. Eles queriam ter o conhecimento do bem e do mal, queriam ter um conhecimento que Deus não estava permitindo eles terem. Então é exatamente o mesmo pecado aí de Adão e Eva. Para vocês verem o nível de gravidade, esse pecado foi o que originou todos os outros pecados. Então o homicídio, matar alguém, vem desse pecado. Então, esse pecado ele é pior do que o homicídio, porque ele deu origem não só ao homicídio, como todos os outros. O adivinho, né, a cartomante, ou seja lá o que for, ela está na dela, está querendo, na concepção dela, está querendo ajudar as pessoas. O problema é quem vai procurar. Né? Então, quem vai procurar está na mesma situação de Adão e Eva. Né? Um pecado aí gravíssimo, né? Parece uma coisa inocente, mas é o pecado que originou todos os outros. Exatamente isso. Queremos ser deuses sem Deus. Não vou procurar Jesus, vou procurar outra fonte para ver se eu descubro. Então, é isso que eu falei, semelhante ao pecado original. Por que Deus não mostra seus planos para a nossa vida? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, aquilo que eu falei do Tomé, eu preciso ver para crer, então eu não tenho fé. Né? Eu preciso estar vendo a coisa para acontecer. Então, a fé é a gente caminhar, e caminhar grudado em Deus, né? E viver o agora, é hoje. Né? Existem vários pressupostos aí perigosos, que dentro da religião tem muito, que são essas frases aí muito conhecidas de todos nós. Né? Deus tem um propósito para a sua vida. Né? Deus tem algo melhor para você. Onde Deus fecha uma porta, ele abre outra. Né? Quantas vezes a gente já ouviu essas frases aí, né? Mas esses são métodos perigosos, né? A gente tem que tomar cuidado, porque é um propósito redentor. O propósito de Deus é um propósito redentor e não livramento de aflições, né? Porque esse propósito é tudo assim, vai dar tudo certo na sua vida, vai dar tudo certo no seu emprego, você vai ganhar dinheiro, você vai encontrar aquela pessoa que você está procurando, né?
E Deus, na verdade, o propósito dele é ter, você vai passar por sofrimento e dor para você ter uma evolução espiritual, né? Quer dizer, são realmente promessas aí, né, materiais, né, e não espirituais, né? Portas abertas, por exemplo, uma porta abriu, é um negócio, né, uma interpretação perigosa, né? Você vai, por exemplo, é, eu vou tentar, sei lá, uma faculdade ou um curso no exterior, aí eu não consigo, é bloqueado, dá um problema no meu passaporte, eu vou falar assim, a porta fechou porque Deus não queria que eu fosse. Eu nem tento de novo, né? Às vezes eu queria uma tentativa e aí conseguiria. E era essa a vontade de Deus, eu ir, né? Mas não, a porta fechou, né? Então é que Deus não queria que eu fosse. E por outro lado também, uma porta abriu, entrei nesse emprego, olha, do nada, né? Eles me ofereceram, só pode ser coisa de Deus, abriu essa porta para eu entrar, né? Então isso aí são deduções nossas, né? E não tem nada a ver, na verdade. Lógico, pode até ter relação, mas a gente é muito perigoso a gente colocar isso como intervenção de Deus, já dá o diagnóstico de cara que aquela porta que fechou, era Deus que fechou, a porta que abriu foi Deus que abriu. Um outro problema muito comum, a gente chama até de bibliomancia, né, que é o quê? São os versículos bíblicos aleatórios. O que é? A pessoa abre a Bíblia aleatoriamente, põe um dedo lá no versículo, assim, deixa eu ver o que Deus tem que falar para mim. Ele abre a Bíblia, põe o dedo e lê lá. Isso aí é a mesma coisa que aquelas biscoitinho da sorte, aquelas coisas que tem parque de diversões. Deixa eu ver a sorte, volta lá, vai lá um bichinho, pega a sua sorte, você pega. Não existe isso para a Bíblia. A Bíblia você tem que estudar a Bíblia, você tem um contexto, né, do capítulo da Bíblia. Não tem você ir lá abrir a Bíblia, pôr o dedo lá no versículo e aquele versículo vai falar para você. Isso aí está parecendo mesmo o adivinho, o cartomante, né? Deixa eu ver, tirar a sorte. Né? Deixa eu tirar a sorte aqui, abrindo a Bíblia, né? Então, não se lê a Bíblia desse jeito. A Bíblia você tem que ler o capítulo, entender o que estava falando, a mensagem que aquilo lá, o contexto daquele capítulo e a mensagem da palavra de Deus que queria, a mensagem que Jesus, por exemplo, estava falando. O que ele queria que você compreendesse disso. E não ficar buscando versículos aleatórios. Isso aí é um outro erro. Porque o texto sem contexto é pretexto para heresias. Os grandes erros de interpretações de Bíblia, de discurso que tem por aí, pregações, é você pegar um versículo isolado. Um versículo isolado é o maior perigo. Você tem que ver o que tem antes e depois daquele versículo. Você pegar um versículo isolado, às vezes ele está falando para não fazer aquilo, mas você lê só o versículo e faz aquilo. Aí você lê dois versículos na frente e os dois versículos da frente estão falando para você não fazer aquilo que estava falando naquele versículo. Mas como você leu só aquele, aí você acha que aquilo é uma verdade. Na verdade, não, era para você não fazer aquilo. Então, tem muitos erros até em pregadores, né, quando se pegar um versículo isolado, e a interpretação bíblica também, de você, o risco enorme de você entrar no erro, você simplesmente abrir a Bíblia e pegar um versículo isolado para receber uma mensagem de Deus na sua vida. Então, a interpretação bíblica, inclusive, existem textos na Bíblia que são textos descritivos e textos normativos. Ou seja, tem textos como os mandamentos, está lá, não matarás, ok. Mas tem textos que são descritivos. Por exemplo, Paulo, as cartas de Paulo, cada carta dele está falando de uma comunidade. O que ele está falando para uma comunidade, para corrigir uma comunidade, na outra não precisa daquilo, né? Porque é uma outra realidade. Não que seja uma mentira que o Paulo está falando, não, é verdade, mas você tem que ver que aquilo é o contexto daquela comunidade, né? Não é uma norma para seguir, para todo mundo seguir, né? O Paulo estava corrigindo, por exemplo, a comunidade de Coríntios, ou então de Gálatas, mas por quê? Que estava tendo um problema local que ele tinha que corrigir aquele problema. Agora, você pegar aquilo como uma norma geral, né, você pode, se eu não interpretar direito o texto, você cair no erro, cair numa heresia, né? Então, tudo isso, por isso que tem que ser bem analisado aí a Bíblia, o contexto, aonde que ele escreveu, para quem que ele escreveu, né? E saber justamente para poder
Você vê se é singular, é uma norma, ou ele estava apenas corrigindo a determinada comunidade daí por diante. Outra coisa também que as pessoas adoram, né? Impressões, sonhos, né? Sinais. Né? Nossa, sonhei com, vai ser, nossa, me deu uma dor agora no estômago, agora que eu entrei nesse lugar, vou embora. Né? Vou embora que a coisa não está boa aqui. Né? Então, são aí sensações que nós temos, né? E a gente fica, às vezes, associando como se fosse lá uma intervenção de Deus na nossa vida. Então, nossas vozes interiores nem sempre são expressão de uma escolha santa. É aquilo que eu falei do nosso consciente. Né? Se o nosso inconsciente tiver mais arquivos do mundo do que arquivos de Deus, é uma boa chance dessas premonições que nós estamos sentindo, a gente desviar em direção ao mundo e não a Deus. Né? Mesmo lá tendo o mal-estar, né? Aquela sensação, né? No coração, tudo, sentir algo no meu coração que eu tenho que ir para aquele, ou então eu não posso ir para esse lugar. Tem que ver como está a saúde espiritual do seu coração, para saber se realmente está tendo uma decisão certa. Então, e outra, essas sensações, né, e essas decisões em cima dessas sensações, ela expressa o quê? Preguiça espiritual, né? Estimula a ansiedade, livra-nos, inclusive, da responsabilidade, e a gente fica escravizado nesse subjetivismo. Né? Então, não há atalhos para o caminho da sabedoria. O caminho da sabedoria é o Evangelho de Jesus, é Deus. Né? Não adianta a gente ficar procurando aí caminhos diferentes para tentar resolver esse problema. Nós temos que direcionar, ou seja, ajustar a nossa bússola de acordo com Deus, com Jesus. Né? Então, não descobrimos a vontade de Deus, e sim Ele que nos revela. Deus tira o véu que está nos cegando. Veja em Efésios, né? Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Né? Eu não tenho que ficar fazendo aí um monte de magias para tentar descobrir a vontade do Senhor. Primeiro que ela está já escrita, né? Já está o manual de instruções pronto para a gente. Né? O que eu tenho que fazer é ler e entender. É isso que o próprio Efésios está procurando. Leia a palavra de Deus, está lá a vontade dele. Estude para você compreender melhor o que ele está querendo dizer a você. Obviamente, a interpretação bíblica, a partir do momento que nós temos esse contato com Deus, essa experiência do Espírito Santo, nós abrimos a nossa mente para o entendimento da Bíblia. Mas nós precisamos também, não só do Espírito Santo, mas também estudar. Né? Conheça bem as Escrituras para que você saiba aplicá-la para todas as áreas de sua vida. Essa vontade, Deus exige que você a conheça. Essa aí nós temos que conhecer. Está pronta. Né? E aí começa a evitar a pergunta boba da gente, né? Será que eu devo perdoar aquela pessoa? Deixa eu fazer uma meditação aqui para ver se eu preciso perdoar. Vai ter que perdoar sempre. Jesus já falou, está escrito, 70 vezes 7, perdoar sempre. Você não precisa ficar aí rezando para ver se vem algum espírito te falar se você tem que perdoar. Não, está lá escrito, está pronto, tem que perdoar, acabou. Né? Será que eu devo amar aquela outra pessoa? Ele não me ama. Se tem que amar. Jesus já falou, tem que amar, não tem conversa. Né? Mas se eu fizer por essa coisa que é injusta, então não pode, né? Já está escrito. Então, são perguntas bobas que a gente tem que ficar procurando, né, outros caminhos para tentar essa resposta, sendo que já está escrito o que a gente tem que fazer. Já está a palavra de Deus, Jesus falando, né? Está registrado. Né? Não adianta, a gente fica perdendo tempo com o que é o óbvio que já está pronto. Né? Existem assuntos que a gente chama na teologia de adiáfora, né? Que é aquele assunto que nem lá nem cá, que não é obrigatório, nem é proibido, ele não é certo nem errado em si mesmo, depende das circunstâncias. Né? Será que eu devo estacionar meu carro, né, nesse estacionamento? Será que eu devo comprar essa casa? Né? Será que eu devo fazer essa faculdade? Será que eu devo mudar de emprego? Isso aí não vai estar na Bíblia. Né? A Bíblia dá a base para você escolher tudo isso aí. Mas isso aí não vai ter na Bíblia. Né? Isso aí tanto faz. Né? Então, isso, as pessoas ficam focadas nisso,
Mas que não vamos ver. Então, tem coisas que não tem como a gente querer mudar, que são lá as escrituras, né? Então, não matar, não roubar. Então, tá lá. Então, não adianta você querer insistir nisso daí, né? Mas esses assuntos aí que chamam de afro são assuntos aí que quase não tem comprometimento na parte espiritual, mas você tem, porque as pessoas ficam ansiosas, mas não tem nenhuma dica, né, para mim, para ver se esse meu emprego é esse mesmo, se eu tenho que mudar de cidade, né? Eu não tenho uma orientação espiritual sobre isso? Sim, tem. Então, qual faculdade, qual carro, qual caso? Primeiro, a linguagem de Deus é uma linguagem espiritual e não material, né? Jesus, como é que eu vou ganhar mais dinheiro? Sei que lá. Jesus não falou nada disso, né? Então, a linguagem de Jesus, o reino de Deus é um reino espiritual, né? Então, isso aí é um problema aqui material, né? Mas nós temos caminhos aí para melhorar, para nos direcionar. Então, a habilidade de aplicar os preceitos do Senhor às circunstâncias da vida é isso que nós vamos ver agora, né? Como é que eu posso, então, utilizar a palavra de Deus para, pelo menos, direcionar a minha vida, né? O primeiro é, lógico, o temor do Senhor. Esse temor não é morrer de medo, o temor é você estar respeito, você ter reverência ao Senhor como Ele é o dono da situação, né? O seu Senhor, seu Salvador, é o que controla a sua vida. Esse é o princípio da sabedoria. Está lá em Salmos, está lá em Provérbios também. Então, nós precisamos nos perguntar, por exemplo, né, por que sentimos que uma escolha é certa? Não precisamos encontrar razões para isso, né? Então, nós vamos dar algumas dicas, por exemplo, com relação à decisão, né, que isso é uma coisa que fica incomodando as pessoas. Como que eu sei a vontade de Deus? Será que eu vou mudar de cidade? Será que eu vou mudar de emprego? Qual é a dica, né, que eu posso receber com relação a isso, já que não tem lá na Bíblia que faculdade que eu tenho que fazer e onde que eu tenho que trabalhar? Então, nós podemos pegar como plataforma para nosso direcionamento. Por exemplo, nós temos aí a carta aos Coríntios, 1 Coríntios 6 e 1 Coríntios 10. O Paulo tem essas questões que ele coloca, fala assim, olha, você vai fazer alguma coisa? Pergunte, é lícito isso que eu vou fazer? Essa decisão que eu vou tomar? É legal? É justo o que eu vou fazer? Isso que eu vou fazer é benéfico, né? É benéfico para os outros? Isso que eu vou fazer edifica? É edificante para os outros, para mim? Isso que eu vou fazer será escravizante para mim? Essa decisão que eu vou tomar é útil também para as outras pessoas? Ou é só pelo meu egoísmo? Isso também glorifica ao Senhor? Ou seja, essa decisão que eu estou tomando, eu estou levando também essa luz, esse sal e luz? Então, veja, são dicas interessantes por decisões que nós vamos tomar. Toda vez que a gente vai tomar uma decisão, a gente pode realmente entrar, pegar essas questões e falar: será que esse caminho que eu vou traçar responde a essas questões ou não? Eu estou vendo só o meu egoísmo, aquilo lá vai acabar me escravizando, não é legal, ou seja, eu vou fazer um esquema aí, um plano B que ninguém está sabendo, então eu já estou fora. Então essas são realmente as dicas para a gente tomar um caminho correto. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma mudança, né? A pessoa, eu tive uma proposta agora de emprego, eu vou ganhar 2 vezes mais numa cidade distante, né? Sou casado, tenho filhos, mas vou para essa outra cidade que eu vou ganhar mais, né? E aí, não, e aí, como é que vai ser isso? Não, eu vou ter que ficar 30 dias lá. E a sua família? Eu vou ficar 30 dias fora. Mas como é que é isso? Então, quer dizer, a família, ela fica em segundo plano, ela fica para trás. Eu fico 30 dias fora, nesse outro. Eu não sei a situação que é lá, se é um ambiente hostil, se é um ambiente que vai me levar à queda, se as pessoas do meu círculo lá serão pessoas que estão totalmente com a cabeça no mundo, né? Não sei se vai ter, se eu frequento alguma instituição religiosa aqui, eu não sei se tem lá.
Eu simplesmente vou por conta do quê? Por causa do dinheiro. Eu vou ganhar mais. Mas todos esses valores que são importantes do Evangelho eu deixei em segundo plano, né? Eu deixei família, eu deixei a minha instituição religiosa, deixei tudo para segundo plano. Eu fui lá porque eu quero ganhar mais, né? E nessa eu me estrepo. Então, são perguntas que a gente tem que fazer dessa mudança. Espera aí, e a minha família, como que vai ficar nessa? Né? E a minha espiritualidade, os valores, eu vou entrar lá e quem é esse pessoal que eu vou conviver nesse outro lugar? É um pessoal totalmente destrambelhado, né? Aonde que eu vou cair, né? Porque se eu estou focado só no quanto que eu vou ganhar em dinheiro, isso aí não tem no Evangelho, né? Então, o Evangelho é a plataforma da gente tomar uma decisão. O caminho do aconselhamento também é bem interessante. Existem pessoas na caminhada espiritual que eles já atingiram uma maturidade espiritual, né? Então é interessante você ter uma conversa com essas pessoas. Você está no caminho, uma pessoa que está há muito mais tempo nesse caminho de Jesus, que tem maturidade, ele pode te orientar não só nas escrituras, como na sua vida. Então é muito bom, né, você ter pessoas que desenvolveram já uma maturidade espiritual que pode te ajudar e muito nessa caminhada, nesses passos, né, para o novo eu. Sempre temos que ter o sinal de alerta, né, com esses ídolos que estão em nosso coração, né, que nos levam a seguir a nós mesmos. E também sabemos e temos consciência de que esse despertar, né, ele tem o tempo de Deus, que é o tempo Kairos, né? Ou seja, Deus funciona na eternidade, mas não no nosso tempo. Uma pessoa pode cair a ficha daqui 20 anos, o outro pode cair amanhã, né, com relação a esse despertar, mas não tem como a gente mudar. Nós vivemos aqui no Cronos, né, no tempo chamado Cronos, é a cronologia, né? Esse é o nosso tempo aqui, do reloginho, né? Deus, o tempo de Deus é o Kairos, né? É um tempo diferente do nosso, né? Então, às vezes não é o momento da pessoa, e esse momento nós temos que confiar em Deus que ele vai chegar, né? Que ele vai chegar, mas nós temos que ficar cientes que ele tem seu tempo. Então, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas a que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem de mim vocês que praticam o mal. Isso é um alerta, às vezes até aterrorizante, né, e espetacular, porque as pessoas acham que o jogo está ganho. Às vezes a pessoa tem um dom espiritual, não é porque a pessoa tem um dom que ela está salva, que ela está conectada com Deus, que está tudo certo, que ela se converteu, que ela teve a metanoia, nada disso. Às vezes Deus coloca o dom na nossa vida, um dom de línguas, dons até de pregação, de profecia, mas o jogo não está ganho. A pessoa acha que está ganho, mas não está. Quando que o jogo está ganho? Quando você faz a vontade de Deus, né? Então, tá aí, ó, a segunda, terceira linha. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É esse aí que está com o passaporte e o cartão de embarque garantido, né? O cristão, na verdade, então, se conhece fora da igreja. Porque quando a gente vai a alguma instituição religiosa, todo mundo está com aquela auréola lá e está todo mundo fantasiado de santo, né? Mas nós vamos conhecer quem é a pessoa fora da igreja. Fora da igreja, a pessoa tem uma outra vida, né? Uma vida dupla, então ele ele não está ainda completamente conectado, né? Ele ainda tem muita coisa na sua caminhada espiritual, né? O caminho sacrificial da cruz, onde dizemos não ao nosso ego, a gente viu na primeira aula, é o caminho mais agradável a Deus, né? É o primeiro passo que a gente viu. E o caminho da santidade é a vontade de Deus, né?
Como eu disse, ser santo não é virar aí uma Madre Teresa de Calcutá, né? Se virar, melhor ainda, né? Mas o ser santo é você estar seguindo a Deus, seguindo a vontade de Deus, seguindo esse caminho, né? Nós temos até no Brasil um, um médico que faleceu no Rio, ele era surfista, né? Médico surfista, e está sendo canonizado, vai virar um santo, né? Católico, né? Mas está lá, surfista, médico, medicina social, né? E um homem santo, né? Um homem santo. Então, você pode ser um homem santo. Tem o Dr. Moscati também, quem não viu ainda o filme, eu recomendo muito. Moscati, O Amor que Cura, uma história real de um médico italiano, que simplesmente o filme inteiro mostra ele trabalhando como médico, né? Mas um santo, um homem santo. Então, tem como você ser uma pessoa santa no seu trabalho, né? E não precisa virar um monge, né? Uma freira, nem nada disso. O objetivo da vida cristã é fazer nossa vontade mais e mais conformada à de Deus, isto é, nossos planos em conformidade com os planos de Deus. Cada dia mais, o que eu digo que a minha vontade está parecida com a vontade de Deus. Então, essa é a nossa caminhada. E o que é fazer a vontade de Deus? Uma resposta simples, é obedecer o Evangelho. Simples assim. Então, se você obedecer o Evangelho, você está fazendo a vontade de Deus. E o que é obedecer o Evangelho? Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, Jesus falou. Perdoar, ser justo, viver em modéstia, em gratidão, em sabedoria. O Evangelho, ele é vida, ele não é uma doutrina. O Evangelho, ele é um amor praticado, é um amor em ação. Por isso que é nas cartas de João, não adianta você ficar lá, né, numa instituição, numa igreja, né, abanando a mão para cima, porque eu amo a Deus, tal. Mas se você não ama ao próximo, o apóstolo João disse: se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, você é um mentiroso. Tudo papo furado, né? E você tem que amar quem não te ama também, né? Todos, né, sem exceção. Não tem que escolher quem que você vai amar. Você tem que olhar para a pessoa com compaixão, com misericórdia. Ah, mas o cara ele é contra mim. Você não tem problema. E se ele está gritando, ele está com alguma coisa. A pessoa que sai arranhando os outros, ele não está bem consigo mesmo. Está gritando ajuda, está pedindo ajuda, pedindo socorro. Nós temos que ter esse olhar, né? Então, o Evangelho é isso. O Evangelho é um amor em ação praticada, é justiça vivida. O Evangelho é fidelidade, o Evangelho é alegria, é esperança, é compaixão, é misericórdia. Isso é o Evangelho. Isso é fazer a vontade de Deus, né? E veja na carta aos Filipenses, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Tenha os mesmos sentimentos de Cristo. É uma pergunta que a gente faz, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar nessa situação? É um exercício interessante a gente fazer, uma dica boa, né? Quando você está num dilema, o que Jesus, num sofrimento, o que Jesus faria nessa situação que eu estou agora, né? Então, cada dia mais que nós fazemos a vontade de Deus, que nós estamos na caminhada, cada dia mais a gente se parece mais com Cristo. Ser cristão é ser parecido com Cristo, cada dia mais. Ter os mesmos sentimentos de Cristo, ter o mesmo olhar de Cristo, ter as mesmas atitudes de Cristo. Está aí na carta aos Filipenses. Outra coisa importante é a oração, que é o que nos faz conectar com Deus. A oração não transforma Deus. Então, muitas pessoas ficam aqui orando, né, e pedindo: olha, Deus, olha para mim, né, quebra meu galho, né? Ou seja, você fica convencendo a Deus mudar a Deus, né? O Deus que é o criador do universo, né, que é uma coisa infinita, né? E você aqui orando para ele mudar, né? Quem somos nós, né? A oração não é para mudar a Deus, é para mudar o nosso coração. Mudar para quê? Para o nosso coração se configurar cada dia mais à vontade de Deus. Então é isso que é o objetivo da oração.
e não fazer a caixinha de pedido para ver se Deus muda, né? Ficar aqui barganhando com Deus, né? Quando você, aí sim, você está se configurando cada dia mais à vontade de Deus, quando você começa a sentir no seu coração determinada tomada de decisão, aí sim aumenta a chance dessa tomada de decisão ser o caminho da vontade de Deus. Mas por quê? Você começou a eliminar aqueles arquivos do mundo dentro de você, os arquivos do seu ego, do seu egoísmo, e você começou a injetar os arquivos da palavra de Deus. Então, quando você começa a estudar, fazer estudo bíblico, tudo, a palavra de Deus vai entrando no seu inconsciente e vai enchendo de arquivos dentro de você. E vai fazendo, montando uma plataforma, né? Então, a partir disso, o seu inconsciente começa a ficar preenchido pela palavra de Deus. E aí, quando você sente no coração que você vai tomar uma decisão, aí já aumenta a chance dessa sua decisão. Agora sim, seu coração começou a ser configurado ao coração de Jesus, né? Então, por isso que há sim essa mudança no nosso coração, e aí sim nós começamos a acertar quando nós temos essa intuição e esse sentimento dentro de nós. Para que, como o apóstolo Pedro disse, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os seus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Essa transformação é de Adão para Cristo. Jesus foi chamado de Paulo como o segundo Adão, né? O novo Adão. Ou seja, o Adão vem como o primeiro. Adam significa ser humano. Adão vem, ele tem a queda, né? Aí ele tem um desvio. Jesus vem para ser uma correção de rota, para mostrar para nós o que é o ser humano de verdade. Ou seja, o projeto é esse. É assim que você deve ser. A imagem e semelhança de Deus. E como é que é Deus? Eu vim aqui para mostrar como é que é Deus. Jesus diz: se você olha para mim, você está vendo o Pai. Então, isso é o projeto, o protótipo nós tivemos e está agora nas Escrituras, né? Então, Deus nos convida para morrer, para abrir mão da própria vontade e cumprir a vontade de Deus. Quando passamos realmente a ouvir a vontade de Deus, algo misterioso acontece conosco e morremos para a nossa vontade. Cada dia mais passamos a fazer mais a vontade de Deus do que a nossa, do nosso ego, do nosso egoísmo. Então, aquele que faz a vontade, ele morre e fica só. Então, quando o indivíduo faz a sua própria vontade, ele vai acabar morrendo, ficando só. Mas aquele que faz a vontade do Pai morre e ressuscita com ele. Por isso que aí, e ressuscita aqui mesmo, né? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, quem morre para o seu ego e nasce para Deus, isso nós vamos ver também nas outras aulas, é o novo nascimento, já acontece aqui em vida, né? Já acontece aqui em vida uma nova criatura. Então, essa grande entrega, né? O próprio Jesus fala na cruz: não seja feita, em Getsemane, né? Não seja feita a minha vontade, mas a tua. A vontade de Deus é a vontade suprema do universo. Ser entregue a essa vontade de Deus, significa segurança e a paz, né? Então, nós vamos dar continuidade na próxima semana, né, quarta-feira, às 8 horas, nesse mesmo horário, e que Deus, o Espírito Santo, cada dia mais ilumine o nosso coração para configurar o nosso coração à vontade de Deus, né? Configurar nesse caminho que é luz, nesse caminho da verdade e da vida e nesse caminho do amor. Um abraço no coração, espero todos vocês aí na próxima semana. Deus abençoe todos nós.